Olá, meus amigos, que bom revê-los. Meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de Direito Tributário. Este é o meu canal aqui no YouTube para correção de questões, questões variadas de concursos diversos aí, na matéria tributária, teoria geral do direito tributário, Constituição e Código Tributário Nacional. Bacana, vocês têm o meu e-mail, se precisarem mandar dúvidas, sugestões, eu estou à disposição. Professora Luciana Batista, @hotmail.com. Então, hoje nós vamos analisar uma questão interessante. Vamos lá? Uma questão exigida na prova de Procurador da Fazenda Nacional, organizada pela ESAF em 2015, sobre obrigação tributária. Assinalar a opção correta acerca da obrigação tributária. Nem precisa ler a alternativa A. Volta aqui comigo, vem cá. Antes de nós começarmos a análise de cada alternativa, para verificarmos qual está correta, enfim, nós vamos relembrar os principais tópicos acerca desse tema, sobre esse tema interessante que é o tema da obrigação tributária, que se subdivide, nós sabemos, pelo Código em obrigação principal e obrigação acessória. Então, convido os senhores a me acompanharem ao artigo 113 do CTN. Vamos lá? Então, quando nós falamos em obrigação, qualquer tipo de obrigação, isso é teoria geral do direito, nós estamos falando de uma relação jurídica entre credor, que eu vou chamar aqui de sujeito ativo, e devedor, sujeito passivo, tendo por objeto desse vínculo entre o credor, sujeito ativo, e o devedor, sujeito passivo, a satisfação de uma prestação. Quando é que nasce essa estrutura? Quando é que ela surge? Com a ocorrência de um fato que nós vamos, no direito tributário, chamarmos de fato gerador. Tá? Então, com a ocorrência do fato gerador, nasce esse vínculo a unir credor e devedor, tendo por objeto uma prestação. Então, o Código denomina essa estrutura como obrigação tributária. Ok? Obrigação tributária. Artigo 113 do Código Tributário Nacional é a nossa base, tá? A obrigação tributária, pelo artigo 113 do CTN, ela vai se subdividir em dois tipos: obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Atenção, importante tema, porque os senhores verão qual vai ser o objeto de cada um desses tipos de obrigação, o tipo de ato normativo que pode tratar de cada uma dessas obrigações. A obrigação tributária principal, vejam aí no artigo 113, parágrafo 1º do CTN, que a chamada obrigação principal, ela tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, nós falamos que a obrigação principal, esta prestação, aqui ó, me acompanhem, esta prestação que é o objeto da relação entre credor e devedor, se estivermos falando da obrigação principal, esta prestação é tributo ou penalidade pecuniária, tributo ou multa, ou ambos. Então, nós falamos que a obrigação principal, guardem isso para mim, hein, para nunca mais esquecer. A obrigação principal, ela tem por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos. Dinheiro. Então, a obrigação principal é uma obrigação de dar, entregar quantia certa aos cofres públicos, a título de tributo ou de penalidade pecuniária, tá? Obrigação de dar dinheiro aos cofres públicos. E esta obrigação, pelo artigo 114 do CTN, o artigo 114 nos diz que o fato gerador, o fato que gera essa obrigação, é aquela situação prevista em lei. Então, atenção que a obrigação principal tem previsão em lei. Obrigação principal, previsão em lei. O fato gerador é aquela situação necessária e suficiente ao surgimento da obrigação. Situação prevista em lei. Guardem isso para mim que depois nós vamos fazer uma diferença com a obrigação acessória, tá? Nós vamos analisar uma diferença com a obrigação acessória. Podemos avançar? Então vamos lá. A chamada obrigação acessória está prevista no CTN no artigo 113, parágrafo 2º. 103, parágrafo 2º.
O Código nos diz que a obrigação acessória, ela tem por objeto as prestações positivas ou negativas, né, previstas na legislação tributária. Então, raciocina comigo. Em termos de teoria geral do direito, nós podemos ter prestações de dar, fazer ou não fazer. As prestações de dar, entregar dinheiro, quantia certa, já são o objeto da obrigação principal. Então, quando o Código nos diz que a obrigação acessória tem por objeto prestações positivas ou negativas, vamos lá? O que ficou então aqui para a obrigação acessória? Qual que é o objeto da obrigação acessória? Muito bem, prestações de fazer ou de não fazer. Prestações de fazer ou de não fazer. Então, escriturar livros, emitir nota fiscal, prestar sua declaração no caso do imposto de renda, são obrigações de fazer. Obrigações de não fazer, obrigações de tolerar a fiscalização, de não embaraçar a fiscalização, são as obrigações de não fazer. Então, a acessória tem por objeto prestações de fazer ou de não fazer, enquanto a principal tem por objeto obrigações de dar, entregar dinheiro a título de tributo, penalidade pecuniária ou ambos, beleza? E a obrigação acessória, anotem para mim, ela é prevista na legislação, tá? Legislação, ok? O fato gerador está presente no artigo 115. O Código nos diz no artigo 115 que o fato gerador é aquela situação prevista na legislação que obriga, então, a prática das prestações de fazer ou de não fazer. Exemplo, você recebeu renda tributável durante um determinado exercício em razão do seu trabalho, né, ou em razão de rendimentos do capital, por exemplo, aluguel de um determinado imóvel da sua propriedade. Então, você obteve renda tributável, então preste declaração sobre esta renda. Essa prestação de declaração, prestação de informações, é o que o Código vai denominar de obrigação acessória. Atenção para o parágrafo 3º, hein? Olha o parágrafo 3º, uma redação meio confusa, meio truncada. Vamos lá no parágrafo 3º? Ele diz o seguinte: a obrigação acessória, 113, parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo fato da sua inobservância, ela se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Meus amigos, é o seguinte: será que a obrigação acessória, que é de fazer ou não fazer, ela se transforma em obrigação principal? Não. A obrigação acessória é sempre de fazer ou de não fazer. Qual o sentido desse dispositivo? A obrigação acessória, se ela é descumprida, e em virtude desse descumprimento, você tinha que emitir uma nota fiscal e não faz, tinha que prestar sua declaração de imposto de renda até uma data prevista na legislação e não presta essa declaração, então você descumpriu uma obrigação acessória. Se é prevista uma penalidade, uma multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória, raciocina comigo. Multa, entrega de dinheiro, é objeto da acessória ou da principal? Bacana, objeto da principal, muito bem. Então, quando a gente fala em penalidade pecuniária, em multa, nós estamos falando de entrega de dinheiro. Entrega de dinheiro é objeto da obrigação principal. Então, quando a obrigação acessória, fechando esse ponto, a obrigação acessória é descumprida, ela é inobservada e é aplicada, então, uma penalidade pecuniária, esta penalidade pecuniária vai ser objeto da obrigação principal, que é a obrigação que envolve a entrega de dinheiro aos cofres públicos, ok? Muito bom. Agora, vamos fazer uma crítica ao Código? O Código utiliza os termos principal e acessória, mas, na verdade, aqui no direito tributário, nós não seguimos aquela lógica do direito civil, onde a regra é acessória seguir a sorte da principal. No direito tributário, anotem para mim, as obrigações principal e acessória, elas são independentes, elas são autônomas. Ok? São independentes, são autônomas. É perfeitamente possível, vou dar exemplo para os senhores, a existência de uma obrigação acessória sem existir obrigação principal.
Vamos imaginar uma entidade que é imune. Exemplo, uma instituição de educação sem fins lucrativos. Ela é imune quanto aos impostos sobre patrimônio, renda e serviço, desde que ela atenda os requisitos previstos em lei. Isso está na Constituição, no artigo 150, inciso 6º, a linha C. Apesar dessa instituição de educação ser imune, porque ela não tem finalidade lucrativa, ela cumpre os requisitos previstos em lei, então ela não surge para ela, em virtude da imunidade, não surge para ela a obrigação principal de pagar o tributo relativamente aos impostos sobre patrimônio, tipo IPTU, o imposto de renda e o imposto sobre serviços, exemplo, ISS. Mas apesar dela não ter a obrigação principal, cuidado, ela tem obrigação acessória para cumprir. Escriturar seus livros, tolerar a fiscalização, emitir notas sobre a prestação do seu serviço, ok? Então, a obrigação acessória pode existir sem a existência da obrigação principal. Anotem para mim esse exemplo, artigo 194, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Tá? Então, as pessoas mesmo imunes ou isentas, elas estão sujeitas à fiscalização. Devem prestar informações, escriturar livros, emitir documentos, desde que previstos na legislação. Então, a obrigação acessória e principal são independentes. E fechando aqui a nossa análise geral sobre a obrigação principal e acessória, nós vimos, né, eu até destaquei, pedi para os senhores grifarem, que a obrigação principal ela é prevista em lei e a obrigação acessória é prevista em legislação. Há diferença entre lei e legislação no campo tributário? Sim, já abordamos esse tema aqui em outros vídeos, né? Aqui nos nossos encontros. O tema da legislação tributária, anotem para mim, o termo legislação é um termo mais amplo do que o termo lei. Vejam o artigo 96 do Código Tributário Nacional. O termo legislação é diferente de lei, porque o termo legislação abarca as leis, fontes formais primárias do direito tributário, aqueles atos normativos descritos no artigo 59 da Constituição Federal, emendas à Constituição, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, resoluções, medida provisória, tá? O termo legislação abarca as leis, os tratados e as convenções internacionais, mas também o termo legislação abarca os atos infralegais. Infralegais. Decreto, ato do chefe do poder executivo, e também as chamadas normas complementares, que são também atos do poder executivo, que estão previstos no artigo, estão previstas as normas complementares no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Exemplo, atos normativos expedidos por autoridades administrativas. Então, uma instrução normativa do ministro da Fazenda, uma portaria do secretário da Receita Federal do Brasil, uma circular do secretário de Estado de Fazenda. Então, são atos normativos expedidos por autoridades administrativas, atos infralegais. Então, fechando, enquanto a obrigação principal ela é matéria sob reserva de lei, a obrigação acessória entra num conceito mais amplo de legislação, que abarca as leis, mas também abarca os atos infralegais, atos do poder executivo. Tudo bem? Vamos com essas noções aí pelo artigo 113 tentarmos resolver a questão? Então vamos lá. Voltando então. Assinale a opção correta acerca da obrigação tributária. Letra A. A autoridade fiscal pode exigir por instrução normativa específica a regularidade fiscal do sócio para efeito de inscrição de sociedade comercial no cadastro fiscal. Essa questão, gente, ela é interessante porque ela vai te cobrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tipo de exigência. Segundo o Supremo, essa exigência não pode ser feita pela autoridade administrativa, né, por ato infralegal, não pode ser feita porque isto viola a separação, então,
digamos, do patrimônio da pessoa jurídica, né, e da sua atuação com o patrimônio do sócio. Ou seja, não pode ser exigido para efeito de inscrição da sociedade, que vai ter personalidade distinta da dos sócios, não pode ser exigida a regularidade fiscal do sócio. Então, essa questão aí te exigia jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos aí a necessidade de estarmos atentos à jurisprudência do Supremo e do STJ, leitura semanal dos informativos do Supremo e do STJ e o acompanhamento também das súmulas desses tribunais. Então, sobre essa letra A, ela está incorreta e anotem para mim, por favor, agravo no recurso extraordinário 80.98.28 de Minas Gerais. Agravo no recurso extraordinário, anotar aqui para os senhores, 80.98.28 de Minas Gerais, ok? Supremo, claro, Tribunal Federal, tá? Então, a inconstitucionalidade dessa exigência. Mas vamos avançar, então. Letra B, as obrigações acessórias dependem da obrigação principal. Errado, nós vimos que as obrigações acessórias são autônomas em relação à obrigação principal. Pessoa jurídica em pleno gozo de benefício fiscal não pode ser obrigada por simples portaria a consolidar e a apresentar resultados mensais como condição para a continuidade da fruição do benefício. Errado por quê? Porque se você tem que consolidar e apresentar seus resultados mensais, isso é um cumprimento de uma obrigação acessória, um dever de declaração, não é isso? E se ela, mesmo ela estando em gozo de um benefício fiscal, ela se sujeita às obrigações acessórias. Vejam o artigo 194, parágrafo único, que nos dá, né, um exemplo, um exemplo de aplicação de obrigação acessória, submissão à fiscalização, mesmo para aquelas pessoas que gozam de benefícios fiscais, como uma isenção ou como uma imunidade, tá? Então está incorreto, porque essa pessoa aí deve sim se submeter à obrigação acessória, apesar de não ter que cumprir a obrigação principal, porque ela está em gozo de benefício fiscal. Letra D, o descumprimento de obrigação acessória pode gerar penalidade pecuniária. Bacana. Se você descumpre uma obrigação acessória, isso pode gerar a aplicação de uma multa. Até aí, tranquilo. Que não se confunde com a obrigação principal, razão pela qual nesta não se converte. Errado, porque a penalidade pecuniária é justamente um dos objetos da obrigação principal. Então, artigo 113, parágrafo 3º. A penalidade pecuniária imposta pelo descumprimento de uma obrigação acessória vai ser objeto da obrigação principal. Analisamos isto aqui. E avançando, a imunidade das pessoas físicas ou jurídicas não abrange as obrigações tributárias acessórias. Perfeito, a imunidade se refere à obrigação principal. O fato de você ser imune não te desobriga do cumprimento de obrigações tributárias acessórias previstas na legislação, tá? De novo, cito o artigo 194, parágrafo único do CTN para os senhores. Então, estamos procurando a correta, não é isso? Gabarito, letra E, maravilha. Fechamos, então, mais uma importante questão aí de direito tributário, sobre obrigação tributária principal e acessória. Me acompanhem na fanpage também no Facebook, professora Luciana Batista. Se gostarem, me ajudem a divulgar, curtam, né? Mandem e-mail se precisarem de mim, ok? E a gente se vê em breve. Obrigada pela atenção, ótimos estudos. Tchau.